Olá, seja bem-vindo a mais um Desvendando a História. No programa de hoje vamos falar sobre uma data muito importante da história do nosso país. Mas que muitos brasileiros não se recordam muito bem. É a queda da oligarquia monárquica brasileira com a tomada do poder dos republicanos. Roberto, sejamos mais simples. O programa de hoje vai falar sobre a proclamação da República. Vamos refrescar a sua memória passeando pela história que deu início ao presidencialismo, contando os principais fatos. Entre no nosso túnel do tempo. Estamos Desvendando a História. As classes médias urbanas e os produtores de café do Oeste Paulista buscavam ampliar sua participação política através de uma nova forma de governo. Ao mesmo tempo, os militares que saíram vitoriosos da Guerra do Paraguai se aproximaram do pensamento positivista, defensor de um governo republicano centralizado. Além disso, vários entusiastas da causa abolicionista relacionavam o baixo desenvolvimento nacional às desigualdades de um tipo de relação de trabalho legitimado pelas mãos de Dom Pedro II. Dessa forma, o fim da monarquia era uma opção viável para muitos daqueles que combatiam a mão de obra escrava, o que foi de grande importância para o Brasil. Mas afinal, você lembra quando foi a proclamação da República? 15 de novembro? De que ano? De 1800 e... sei lá, cara, não vou saber a data não. 15 de novembro de 88? 1480 alguma, não sei não. Eu sei que tem alguma data importante em 17 de setembro, mas eu acho que é a independência, não é a república, né? Dia 15 de novembro de 1889 foi proclamada a República no Brasil. Um fato importantíssimo para a história do nosso país, porque se não fosse esse fato, nós hoje ainda seríamos um império, tá? Uma monarquia constitucional, ok? Mas o que acontece? Nesse dia, personagens importantes da nossa história, elas entram em cena. Que aí nós temos aí o Marechal Deodoro da Fonseca, né, um militar líder do golpe que depõe o imperador, Dom Pedro II, né, e Rui Barbosa, que vai ser o primeiro-ministro da Fazenda. Três questões são importantíssimas nesse aspecto. A questão militar, tá? A insatisfação dos militares brasileiros na questão do não reconhecimento após a Guerra do Paraguai. Temos também a questão abolicionista, tá? Que é a insatisfação dos cafeicultores depois de 1888 com a abolição da escravatura. E também uma questão religiosa. Qualquer lei só entrava em vigor depois que o imperador, Dom Pedro II em questão, ratificasse essa lei. E o Papa manda uma nova lei proibindo que qualquer maçom entrasse numa igreja católica. Só que o nosso imperador era um maçom. Então, o imperador ele começa a se isolar politicamente, perdendo o apoio dos cafeicultores, dos militares e do clero. O golpe militar, que estava previsto para 20 de novembro de 1889, teve de ser antecipado, pois, uma semana antes, foi divulgada a falsa notícia de que eram dadas como certas as prisões de Benjamin Constant e Deodoro da Fonseca. Na madrugada de 15 de novembro, Deodoro iniciou um movimento que pôs fim ao regime imperial. O interesse dos republicanos no Brasil era instaurar no Brasil uma república federativa, concedendo maior liberdade e autonomia para as elites locais, se livrando das amarras do centralismo monárquico e do poder moderador. Por contar com a intensa participação militar, você em casa deve estar se perguntando se houve algum tipo de conflito. Anderson, mas por incrível que pareça, não foi disparado um único tiro sequer. E as coisas foram resolvidas com aquele famoso jeitinho brasileiro. Os militares, no dia 15 de novembro, vão à sede do governo, invadem